Boa tarde a todos, sejam bem-vindos e muito obrigado pelas vossas presenças. Quero também aqui agradecer a todos os conferencistas presentes neste painel por terem aceito o convite que a Ordem lhes formulou. Esta conferência, que tem o tema Novas Tecnologias Potencializadas pela Pandemia, é a 8ª conferência do ciclo de conferências organizado pela Ordem dos Contabilistas Certificados, ciclo este que já decorre desde o dia 7 de maio. Nesta conferência temos aqui presentes o Eduardo Oliveira, que está aqui da parte da Ordem dos Contabilistas Certificados, que é engenheiro informático, responsável por coordenação e gestão técnica de projeto, que está neste painel para proceder à moderação desta conferência. Relativamente ao Fernando Amaral, do Grupo Sendis, vai estar aqui como orador, tendo como tema Tecnologias, PMEs e Covid-2019, estruturar empresas e processos. Relativamente ao António Gameiro Marques, diretor do Gabinete Nacional de Segurança, vai-nos falar do tema o domínio da informação. António Belém, da Tetraedro, tem o tema percepção da segurança de dados, teletrabalho e novos desafios, confidencialidade e como evitar fugas de dados. Relativamente ao Gonçalo Marques de Oliveira, do Grupo Pestana Hotel, vai-nos falar relativamente ao setor hoteleiro, das implicações, oportunidades e desafios potenciados pela tecnologia, em particular no contexto desta pandemia que vivemos. Relativamente ao Vítor Pinho, que é engenheiro informático da empresa Cloudware, é um dos responsáveis por tudo aquilo que o TOC Online tem. O TOC Online, quem não sabe, é um software que é da Ordem dos Contabilistas e é disponibilizado aos seus membros e possui, em termos de tecnologia, muito desenvolvimento que tem como responsável Vítor Pinho. E tem sido o homem das grandes ideias para o TOC Online, sem dúvida. Vamos ter, então, o prazer de ouvir estes ilustres presentes numa altura em que as novas tecnologias têm ganho uma relevância especial, neste momento em que o mundo enfrenta inúmeros desafios trazidos pelo coronavírus. Na verdade, as tecnologias que já existiam e existem já nos permitem fazer muito mais do que aquilo que é feito. Por vezes não existe uma exploração extrema das tecnologias que já existem disponíveis. Também sabemos que para a implementação das tecnologias existem alguns entraves, tais como a necessidade de adaptação, quer por parte dos cidadãos, quer por parte de entidades, e também alguns entraves legais. Eu aqui não vou avançar muito mais neste tema porque vamos sentir isto que eu acabei de dizer numa apresentação que vai ser feita, penso que é a primeira, e vamos sentir que, de facto, existem algumas dificuldades na aplicação e na utilização de tecnologia, entraves, algumas delas legais. A evolução de tecnologia é vista à partida como algo muito positivo. No entanto, temos de ponderar e refletir sobre algumas preocupações e não ver só apenas a parte positiva, mas eu não tenho dúvida que a tecnologia é positiva, mas de facto não devemos descurar algumas preocupações. Desde logo temos, com a evolução tecnológica, com este afastamento que nos é exigido pela situação pandémica que vivemos, temos logo uma forte redução da sociabilidade. E também outra preocupação que eu tenho é que possa existir, com esta evolução tecnológica, existem muitas máquinas e muita tecnologia em que pode substituir o homem. E uma preocupação que existe é se, de facto, existem diversos empregos que acabam por ser extinguidos, deixam de fazer sentido existirem, ou profissões, e surgem novos empregos, novas oportunidades. A preocupação é se de facto existe um equilíbrio entre aquilo que aparece e aquilo que desaparece. Os empregos que nascem e os que são extintos via evolução tecnológica. Nós podemos ver que, se existir um grande desequilíbrio, poderemos ter que ponderar, por exemplo, a segurança social, em que, neste momento, mais de metade os pensionistas representam mais de metade dos trabalhadores ativos, e cada vez serão menos a descontar para a segurança social, uma vez que os postos passam a ser substituídos por máquinas. Será que um dia
Poderemos ter as máquinas a descontar para a segurança social, a contribuir para o sistema social? São situações que temos que ponderar e vamos ouvir certamente muitos pontos positivos da vossa parte, mas também temos que ter algumas preocupações relativamente a alguns pontos, dos quais eu acabei de referir alguns. E é tal questão que colocamos, por vezes, se de facto caminhamos para onde queremos ou para onde a tecnologia nos está a levar. Não tenho dúvidas que vamos ter aqui 1h30 de conferência muito produtiva. Vamos ouvir pessoas que estão aqui, que estão em áreas e que sentem os efeitos tecnológicos agora, principalmente nesta pandemia, e vamos ter 1h30 muito produtiva. Espero que tudo seja positivo e vou passar de imediato a conferência para as mãos do Eduardo, que vai passar a moderar esta conferência. Muito obrigado a todos, espero que seja proveitoso. Obrigado, Jorge. Não querendo estar a repetir um pouco o que o Jorge acabou de dizer, pronto, no entanto, quero primeiro de tudo dar boas-vindas aos nossos oradores a esta sessão de conferências, em que esta sessão tem o título Novas Tecnologias Potencializadas pela Pandemia. Quero também agradecer ao Dr. Jorge pela apresentação e pela abertura, avançando já para aquilo que precisamos de avançar. O tema de hoje são as novas tecnologias potencializadas pela pandemia. Sem dúvida que no momento em que estamos todos a viver, houve aqui uma mudança de 180 graus no paradigma do trabalho, especialmente para quem trabalha em serviços. Todos nós deixámos de trabalhar no nosso posto de trabalho tradicional, no local de trabalho, a socializar, a interagirmos todos numa área comum, e passámos a trabalhar todos a partir de casa, a fazer o teletrabalho. Com esta mudança de paradigma, existiram aqui algumas alterações nos nossos métodos de trabalho e, por consequente, as ferramentas de trabalho. Hoje em dia, nós tivemos que deixar as nossas reuniões presenciais e usamos ferramentas de áudio e videoconferência, como o Microsoft Teams, o Google Meet, o Zoom. Mas será que as alterações que existiram no nosso meio de trabalho, no nosso trabalhar, terminam aí? Ou existem outras áreas tecnológicas e sistemas de informação onde mudanças estão a existir e vão existir? Outra questão que surge: será que conseguimos fazer todo o nosso trabalho via online? E quais os riscos existentes, nomeadamente para os dados e informação das empresas e indivíduos na adoção deste novo paradigma? Estas são algumas das questões que os nossos oradores vão falar um pouco. Vão ter um espaço de exposição à volta de 8 minutos, sendo que depois iremos dar um pouco de tolerância a mais 2 minutos, tentando não fugir muito disto, e no fim ainda poderemos ter aqui algum tempo, antes dos 90 minutos desta sessão, ter aqui um espaço de diálogo e de discussão e de algumas questões que possam ser levantadas. Pronto, não querendo ocupar muito mais aqui o tempo, a não ser depois a policiar os tempos de cada um, passo já aqui a palavra ao Vítor Pinho, que pelo visto tem aqui uma experiência a partilhar connosco. Vítor, passo a palavra. Muito boa tarde e obrigado a todos, em particular à Ordem, por estar aqui, a vosso convite. Eu estou aqui cheio de vontade de falar de Toca Online, que é onde eu estou quando estou com os contabilistas e a camisola que eu visto, mas hoje achei interessante, portanto, quando falaram nisto, eu contar uma experiência que foi criar uma empresa que tive que criar, portanto, na altura do Covid, e os passos que passei para criar essa empresa e as dificuldades que tive. Nós sabemos que neste momento, portanto, nesta altura de pandemia, muitas alterações ocorreram, portanto, as empresas passaram por muitas dificuldades. Na área que eu estou mais diretamente ligado, em particular no processamento de salários, as leis mudavam constantemente, portanto, houve uma grande necessidade de adaptação, e eu senti-me feliz por ser português. Portanto, os portugueses têm uma grande capacidade de se adaptarem
às novas realidades, portanto, e rapidamente reagirem. E o que nós vimos foi que, apesar de todas as dificuldades, estivemos unidos e estivemos a reagir. Portanto, nós, pelo facto de termos desenvolvido um sistema Software as a Service e um sistema de gestão que é só utilizado através da internet, tivemos uma facilidade especial em introduzir alterações e elas repercutirem-se de forma imediata em todos os clientes e com isso uma reação muito mais rápida às necessidades que as empresas iam tendo. Mas isto nem tudo é um mar de rosas, não é? Portanto, vivemos num país que ainda tem muita burocracia nos processos. E nestas fases, nós sabemos que há muitas empresas que vão morrer, muitas empresas que vão ser criadas, e daí eu ter escolhido aqui para o tema 2 este processo, portanto, o que foi criar uma empresa durante o processo do Covid, onde tudo estava fechado, e tive que criar esta empresa completamente online. Portanto, que dificuldades é que eu tive? Em primeiro lugar, precisava de assinar documentos. Portanto, e nós temos a facilidade em Portugal de ter uma tecnologia muito interessante que eu acho que tem que ser mais potenciada, que é a chave móvel digital e os certificados digitais que nós temos no cartão de cidadão. Portanto, e com isso eu consegui ultrapassar a dificuldade. Portanto, em primeiro lugar, tive que ativar a chave móvel digital. Portanto, e aí verifiquei logo no site da chave móvel digital que, dado ao Covid, que eu poderia fazê-lo através da autenticação que eu tinha no portal das finanças. Portanto, houve uma facilidade acrescida e tentei fazer por essa via. Depois, por essa via, o que é que acontece? É enviada uma carta para casa no período de 5 dias para depois podermos proceder à ativação da chave móvel digital. E acontece que nunca recebi essa carta. Tive logo a minha primeira dificuldade. Portanto, passaram 5 dias, não recebi a carta e decidi arranjar uma forma alternativa de ativar essa chave móvel para poder assinar os documentos na criação da minha empresa. Então, o que é que fiz foi usar e aí recomendo que toda a gente tenha em casa um leitor de cartões de cidadão. Portanto, com o leitor de cartões de cidadão, eu consegui de imediato ativar a chave móvel digital. Portanto, isso permite-me assinar um documento na qualidade de Vítor Pinho cidadão ou assinar um documento na qualidade de Vítor Pinho com a propriedade de administrador ou gestor de uma sociedade, portanto, em nome dessa sociedade. Isso foi um sistema que não funcionou logo à primeira, mas lá conseguiu ultrapassar a situação e é possível também assinar documentos, portanto, nessa qualidade de gestor da empresa. Portanto, depois fui ao site da empresa na hora, portanto, não é exatamente a empresa na hora, mas eu diria que é a empresa no dia ou nos dias, e é possível, de facto, criar uma empresa de forma completamente remota. Portanto, fui à empresa na hora, tentei 3 nomes e fazer a admissibilidade do nome da empresa e os nomes foram recusados, portanto, por similaridade. Portanto, e depois lá fui a um diretório de nomes que a empresa na hora disponibiliza e escolhi o nome da minha empresa. Escolhi o nome da minha empresa e consegui avançar nesse processo. Depois, eu aqui punha-me no papel do empresário. Portanto, isto é um empresário que não sabe, portanto, quer criar uma empresa em Portugal e vai passar por este processo de criar a empresa online. E é confrontado com um conjunto de formulários com perguntas que ele não sabe responder. Portanto, há uma série de dificuldades, nomeadamente, olha, você quer utilizar os estatutos modelo A ou quer utilizar os estatutos modelo B? Mas depois não há nada nesses formulários que explique o que é o estatuto modelo A, modelo B. Eu ponho a pensar o que é um engenheiro acabado de formar na Faculdade de Engenharia e que vai todo contente, é um empreendedor, tem uma grande ideia de negócio, quer criar uma empresa em Portugal, mas depois tem estas dificuldades da tecnologia. Não é só da tecnologia do processo. Portanto, é importante limar aqui algumas coisas. E aí eu recomendo, portanto, a este engenheiro, a melhor coisa que ele tem que fazer é casar-se com uma contabilista. Portanto, qualquer cidadão português que esteja casado com um contabilista tem uma grande facilidade porque eles sabem responder a tudo. Portanto, eles sabem o que é que são os estatutos e explicar exatamente o que é que são os estatutos. Conseguem discriminar com ninguém, portanto, como preencher os formulários deste tipo de instituições, portanto, os formulários tradicionais do Estado, e se lhes perguntarem coisas como qual é a versão do Java que têm que ter para trabalhar com, e qual é o browser e a versão que devem ter para trabalhar com determinado formulário, eles também conhecem. Portanto, isso facilita logo a vida de uma forma extraordinária. Portanto, mas lá está.
Passado essa dificuldade de saber quais são os estatutos e preencher todos estes formulários, lá consegui obter os documentos a assinar. E assinei os meus documentos, submeti-os na plataforma e tive a empresa, portanto, criada com sucesso. E depois fui notificado que tinha 5 dias para iniciar a atividade da minha empresa. Tive 5 dias. E como é que para eu iniciar a atividade da minha empresa, eu tinha que ter uma conta bancária. E logo mais uma dificuldade. Como é que eu crio, a partir de casa, uma conta bancária em Portugal, num banco português? Portanto, o que é que eu fiz? Liguei para os gestores de conta dos bancos que conheço. Liguei para 3 bancos e todos eles me disseram, para tu criares uma conta bancária em Portugal, tu tens que ter uma coisa que se chama registro do beneficiário efetivo da tua empresa, que acabaste de criar. E eu disse, mas eu tenho 5 dias para iniciar a atividade da empresa, como é que eu vou fazer o registro do beneficiário efetivo e passar por todo esse processo, porque eu quero é iniciar a atividade da empresa hoje. Então eu pensei, como é que eu vou resolver isto? Lembrei-me de instalar, portanto, uma aplicação, que é o Revolut, eu ouvi dizer que com uma aplicação consigo criar uma conta bancária e ter uma conta bancária num minuto. Portanto, então, instalei uma aplicação, criei uma conta bancária, foi-me atribuído um IBAN de Inglaterra, e com esse IBAN, portanto, eu já tinha o que precisava, que era uma conta bancária num país europeu, e com isso consegui criar a empresa em Portugal. Mas, portanto, isto, uma nota, portanto, isto é a realidade, portanto, são colocadas dificuldades muitas vezes em Portugal nos processos digitais, né, que deveriam ser completamente transparentes, e que, portanto, há aqui 2 pesos e 2 medidas quando falamos com outro tipo de instituição, portanto, quando estamos a lidar com novas realidades que são empresas que estão no mercado europeu e entram aqui sem algumas barreiras, que muitas vezes são colocadas a empresas em Portugal. Portanto, eu lá consegui criar a conta bancária e dar início à atividade da empresa, e esta foi a minha experiência, portanto, que era interessante partilhar neste âmbito, porque é uma realidade que nós, de facto, e infelizmente, com o Covid, vamos viver uma realidade em que muitas empresas vão morrer, muitas empresas vão ser criadas de novo. Portanto, eu acredito que muitos empresários cheios de iniciativa vão passar por todas estas dificuldades, e são dificuldades que eu acho que rapidamente podem ser melhoradas e otimizadas no processo digital com o Estado. Portanto, acho que é uma experiência interessante. Portanto, eu não tinha aqui muito mais para contar. Passava então aqui aos colegas de mesa. Obrigado, Vítor, pela experiência. Falámos um pouco da experiência de criar uma empresa nestes momentos de Covid, e pelas dicas amorosas também. Também pela recomendação de criar, pronto, a conta de um país, pronto, e que infelizmente só irá funcionar até o fim do ano, porque eles infelizmente estão de saída, não é? Mas como é que poderíamos, né? Agora temos esta dificuldade, existe estas ferramentas todas disponíveis, que até uma pessoa que se dedica algum tempo a trabalhar nelas e que tenha apoio de familiar até, ou de pessoas conhecidas para ajudar aqui nestes desafios, como é que poderíamos, como é que o Estado ou outra entidade poderia ajudar aqui nestas dificuldades que as pessoas, estes jovens empreendedores possam ter a vida mais facilitada? O que é que acha que poderia ser feito? A questão é para mim ou é para o Vítor? Para o Vítor. Eu acho que os formulários, portanto, deveriam ser mais user-friendly, não é? Portanto, eu acho que isto é uma tendência, portanto, o aparecimento deste serviço online, quer dizer, há uns anos era impensável criar uma empresa online, completamente online. Portanto, isto não era uma realidade em Portugal. Portanto, tudo isso é bem-vindo. Esta segurança que nós sentimos ao usar um certificado qualificado, ao usar estes processos da chave móvel, portanto, acho que é muito positiva. Portanto, e aí o Sr. Almirante, portanto, tem um papel importante
na supervisão desses processos, não é? Eu sei que sim. Agora, eu acho que há muito a fazer para em Portugal, portanto, todas estas coisas são muito burocráticas, portanto, as coisas estão mal explicadas, não estão pensadas portanto, estão pensadas para um advogado que já conhece todos os detalhes sobre a criação da empresa, estão pensadas para um contabilista que de facto está por dentro de maior parte das coisas nestes processos, não estão pensadas para o empresário. E aqui nós devemos olhar muito para pôr-nos nos sapatos dos empresários, dos empreendedores, e facilitar uma série de processos que estão relacionados com a relação das empresas com o Estado, a relação o reporte que as empresas têm que fazer. Nós sabemos que a Autoridade Tributária e a Segurança Social estão a caminhar no sentido de abrir web services para comunicação entre as aplicações de gestão das empresas e o reporte, mas muitas vezes não funcionam, portanto são vistos como o filho menor dentro da casa, portanto continua-se a privilegiar muitos processos manuais, carregamentos de ficheiros manuais, processos burocráticos que não facilitam nada depois o dia-a-dia nas empresas. Portanto, os empresários têm que se focar no seu negócio, têm que se focar em criar inovação, em criar valor, e tudo o que é burocrático, tudo o que é processual, tem que ser minimizado. Portanto, tanto para os contabilistas como para os gestores, não temos que minimizar a burocracia, minimizar a complexidade que existe na interação com o Estado. Então, é fundamental. E agora, uma questão pronto, hipotética, poderia o Toque Online ajudar nisso? Poderias permitir ajudar em alguns desses passos, visto que é a ferramenta que os contabilistas usam para o seu dia-a-dia de trabalho como contabilista certificado? O Toque Online nasceu exatamente, Eduardo, a pensar nisto. Portanto, o Toque Online nasceu para abstrair a complexidade de reporte e não obrigar o contabilista a lidar com um conjunto, uma panóplia de aplicações, e ele embebe, portanto, tudo o que é o reporte do IVA, o reporte do IRC, o reporte da Segurança Social. O que ele faz é, ele incorporou todas essas pequenas aplicações do Estado, e o contabilista só tem que interagir com o site e abstrai-se de toda essa tecnologia. Mas para o fazer, portanto, há muitas áreas em que nós batemos com a cabeça e que gostaríamos de ter um diálogo muito mais aplicação para aplicação, portanto, aplicação de gestão para a aplicação do Estado, muito mais direto, e que há dificuldades nesse sentido. Por exemplo, o contabilista poderia processar automaticamente todas as faturas, seja de venda, seja de compra, com uma relação direta com o portal e-fatura, portanto, e não é possível porque o portal e-fatura, por exemplo, não tem web services para importar as compras que as empresas fazem, não é? Portanto, de forma estruturada. Portanto, ainda vemos contabilistas a lançar documentos manualmente e à procura nos talões onde é que está o valor do IVA e onde é que está o valor, portanto, e demoram horas e horas e horas a processar faturas que recebem em papel. Portanto, não faz sentido hoje nós irmos a um restaurante pedir uma fatura para a nossa empresa, receber este documento em papel e entregá-lo ao contabilista, coitado, para lançar o documento na contabilidade de forma estruturada em papel. Portanto, estes processos têm que ser otimizados. Eu, quando peço uma fatura com contribuinte no restaurante, o restaurante tem que fazer uma chamada para processar um pagamento através da internet com um multibanco. Também tem capacidade, obviamente, para fazer uma chamada e comunicar este documento ao meu contabilista de forma direta e ele ser incorporado de forma direta nas minhas compras na contabilidade. Portanto, nós hoje ainda vivemos muito no papel, no manual. Portanto, temos um caminho longo a percorrer para agilizar todos estes processos. Mas, de facto, a sociedade vai mudar. Portanto, eu estou hoje aqui no Porto, sentado em casa a fazer uma conferência. Aqui há uns meses atrás, obrigatoriamente, teria que ir a Lisboa e sentar-me num auditório.
E só isso é muito positivo. Portanto, são menos uns quilómetros, são menos gastos, portanto, e eu acho que as pessoas vão abrir mais a esta mentalidade. Portanto, não faz sentido. Okay. Eu quero dizer então que, pronto, não só o Talk Online está disponível não só para aquela questão inicial que eu levantei, que poderia ajudar aqui o empresário a ter um papel no próprio arranque da atividade, mas também existe muito ainda que o Estado poderia ajudar de maneira a que esta interação entre o contabilista e o empresário pudesse ser mais limpa e maneira usando aquilo o que as novas tecnologias disponibilizam, nomeadamente o que existe agora, então, até já existe no Talk Online. Não querendo estar aqui a ocupar só o tempo com questões com o Talk Online, eu se calhar passaria aqui a palavra ao Fernando Amaral. O Fernando Amaral é o chairman do grupo Sendis, que nos vai dar a sua perspectiva de como estruturar as empresas e processos neste novo mundo do Covid-19. Fernando? Boa tarde a todos. Iniciava a minha intervenção começando por agradecer à Ordem a possibilidade de debatermos este assunto, que é um assunto que nos preocupa a todos. Aquilo que eu vou falar, eu não vou tanto falar daquilo que são as nossas soluções de gestão documental, do ERP, faturação, recursos humanos. Eu ia centrar mais a minha intervenção num plano mais genérico e começava por fazer, que eu acho que é importante até para nós entendermos este problema, daquilo que é a caracterização do tecido empresarial em Portugal, em que 96,1% das empresas são microempresas. A formação dos gestores está na cauda da Europa, conjuntamente com Malta, com Espanha, Grécia, Itália. A penetração da internet, que está sensivelmente na média europeia. 50% dos portugueses fazem compras na internet online, portanto são pessoas tão habituadas a utilizar a internet como uma ferramenta de trabalho, mas apenas 67% das empresas têm domínio dedicado e magros 55% têm presença em redes sociais. O comércio eletrónico, portanto, representa 45%, ou está representado em 45% das empresas com mais de 250 empregados. E, portanto, isto é uma caracterização que não é muito simpática, mas que é a realidade do nosso país. No entanto, somos o país também do oposto, onde o Simplex é um sucesso mundial reconhecido, onde a Via Verde tem somado prémios há muito tempo, e o multibanco é uma exceção no mundo bancário no planeta. A maioria das empresas em Portugal, e esta é que é a grande realidade, implora por uma transformação digital. Portanto, a média do parque informático de uma PME em Portugal ronda os 10 anos, o que é um tempo enorme. E, portanto, nós nos últimos anos vivemos num país em que o avanço da autoridade fiscal foi enorme. Teve aqui um lado positivo, que obrigou também as empresas a evoluir. As empresas evoluíram muito, aquilo que o Vítor estava ali a referir, e que eu concordo plenamente. Estamos a falar aqui de situações em que as empresas também se viram obrigadas a acompanhar a própria autoridade fiscal, que se tornou ela própria muito mais eficaz. E, portanto, hoje estamos perante uma situação de pandemia, que é novidade para todos nós, que nos vai obrigar a dar aqui outro salto. Portanto, as empresas vão ter que dar outro salto tecnológico nestas próximas semanas, meses, nos próximos anos, mas nos meses mais próximos isso invariavelmente vai ter que acontecer. Estamos a falar de uma situação que vai apanhar muitas empresas em situações financeiras muito debilitadas, porque já o estavam, algumas, e o Covid-19 não veio desacelerar esse processo ou otimizar esse processo. Portanto, vamos passar
por um momento singular em que as empresas vão ter que fazer duas coisas em simultâneo que não são fáceis de combinar, que é terem pouco dinheiro e muito ou investimentos importantes para fazer. A questão do teletrabalho é uma questão também que veio para ficar, portanto, a nossa forma de trabalhar, quando falamos muito deste novo normal, deste novo paradigma de trabalho, ele mudou muito. Nós falamos muito das ferramentas, do que é que o Sentis faz, do que é que a Alidata faz, do que é que o Toque Online faz, o que é que os contabilistas fazem com cada uma destas ferramentas, os escritórios grandes, os escritórios pequenos, mas é preciso não esquecer que há aqui uma realidade que vai para além da tecnologia, que são as pessoas. A tecnologia não é mais que a cola, a forma de intensificar o contacto com o mundo, em que também se vai ter que ter aqui em consideração o fator humano, porque se este fator humano não estiver envolvido, a tecnologia sozinha não irá fazer rigorosamente nada. E, portanto, a matriz tecnológica da empresa vai ser determinante, respondendo concretamente à questão. A forma como as empresas vão olhar para toda esta problemática e o dinheiro que têm disponível para a encarar vai ser determinante, porque nós estávamos aqui a falar, e acho que encaixa muito bem aquilo que o Vítor disse, aqui à última hora alterei um bocadinho o que ia dizer para não nos tornarmos repetitivos, mas nós temos aqui duas realidades completamente diferentes. Uma coisa é as ferramentas, a internet, como é que nós criamos, o exemplo do Vítor, como é que nós criamos uma empresa de uma forma fácil, simpática, e só a título de curiosidade, passando também uma experiência pessoal. Eu um dia destes, um domingo, curiosamente, às 11 da noite, tive um movimento na minha conta bancária pessoal, que é exatamente o mesmo valor, 7,99€, apareceu-me numa conta do Millennium e numa conta da Revolut. A conta da Revolut, em menos de 2 minutos, eu resolvi o problema. Mandei bloquear o cartão e se tornar um movimento. Isto já foi há um mês e uma semana, e eu no Millennium ainda ando a assinar papéis para resolver esta situação. E dizem para ir à app, para ir à aplicação fazer reclamação, dizem que são processos separados, a anulação do cartão versus a anulação do movimento, e portanto a verdade é que nós passamos um mês a tratar uma coisa que outro sistema bancário ou outra empresa, outra entidade resolveu aquilo em 2 minutos, e portanto este é um salto que nós temos que dar. E para finalizar, eu costumo dizer que na última década andei a falar de uma série de coisas, como a questão da mobilidade, gestão documental, BPMs, ou sistemas de workflow, CRMs, estas coisas todas, e parece às vezes que gastei 10 anos na minha vida numa coisa que o Covid-19 em 15 minutos explicou muito melhor do que eu. Basicamente era esta mensagem que eu queria transmitir. Obrigado, Fernando. O que é que, pronto, nota-se que é verdade. Agora há muitas empresas que de facto querem passar para o digital, colocando até shops online, e vê-se até aquelas que tinham algumas shops online, como alguns supermercados que de repente tiveram que encavalitar em termos de servidor e de escala. E nota-se também, é verdade, que há aqui algumas situações que de facto as empresas nacionais precisam de agilizar um bocado os seus processos. E aí como é que a Sendis consegue, o que é que a Sendis aconselha? Eu sei que a Sendis também tem alguns software no seu portfólio de ERPs e de gestão de processos. Como é que a Sendis pode ajudar neste grande transformação, neste momento, que de facto precisa que exista esta agilização toda para que as pessoas consigam trabalhar mais produtivamente, estando não em contacto umas com as outras? É verdade. Curiosamente, o Sentis, nós este ano fazemos 36 anos a trabalhar. O mainstream do nosso negócio é precisamente software. Portanto, é o ERP, o vulgo, programas de contabilidade, faturação, recursos humanos, e portanto,
fazemos isto já há mais de 3 décadas em Portugal, mas nunca o fizemos nas condições atuais em que o estamos a fazer. O grande desafio que nós temos, desde logo, é aquele que já referi há pouco, a questão financeira, que eu acho que não nos podemos afastar disto, e portanto quando me pergunta o que é que nós estamos preparados para fazer, desde logo uma coisa que a gente tem que estar preparada para fazer é trabalhar com o pouco dinheiro, com a pouca disponibilidade financeira, que é algo que muitas empresas têm em Portugal. E isto é uma realidade. Depois, a solução, não há uma medicina, uma terapêutica que se possa aplicar de A a Z, porque eu atrevia-me a dizer que cada caso, isto é um lugar comum, o que eu vou dizer, mas cada caso é um caso. Nós temos empresas que já têm algumas áreas a funcionar e estão a funcionar bem, não precisam de mexer e precisam acrescentar a parte de OCR, de digitalização de documentos, de ter um sistema de workflow que digitaliza, a gente está no restaurante, tira uma fotografia à fatura e ela automaticamente é contabilizada e entra no sistema. Obviamente que isto é para empresas de uma determinada dimensão e que têm um nível de preocupações. A outra questão são pequenos escritórios de contabilidade, que há muitos em Portugal, que têm uma dimensão completamente diferente e, portanto, desde logo nós não podemos ter uma terapia que é a mesma para toda a gente, porque pequenas, médias ou grandes empresas há de ter curas ou tratamentos completamente distintos. Eu costumo dizer que há uns anos atrás, quando nós íamos para os clientes, a nossa principal característica era falar, era dizer aos clientes como é que eles deviam proceder, como é que eles deviam instalar, como é que os sistemas deviam ser instalados. Hoje em dia, isto mudou. Portanto, quando me pergunto o que é que nós podemos fazer, é ter 2 orelhas muito grandes. Porquê? Porque hoje em dia os clientes, mais do que nunca, sabem perfeitamente o que querem. E mais do que querem, também sabem perfeitamente o que é que não querem. E os sistemas têm que estar preparados para se adaptarem a realidades diferentes, porque implementar um sistema em Castelo Branco é muito diferente de instalar em Lisboa ou instalar no Porto, porque são empresas com realidades e dimensões completamente distintas e às vezes a dificuldade que nós temos nos escritórios mais curtos, mais pequenos, é envolver as pessoas para esta gestão de mudança. Porque eu costumo dizer que ou as software houses se vão transformar em escritórios de contabilidade ou os escritórios de contabilidade se vão transformar em software houses. Portanto, cada vez mais os nossos negócios parece que se vão fundir. Porque hoje em dia um contabilista quase que tem que viver com um parceiro tecnológico muito perto. É verdade. Ou então com alguém que... É verdade, cada vez mais a informática e a contabilidade estão mais de braços dados. Isso é o próprio discurso da nossa doutora Bastonária, que ela tem essa visão e tem essa noção que haverá aquelas tarefas mais rotineiras acabarão por ser efetuadas pelos sistemas informáticos, libertando até o próprio contabilista para outro tipo de tarefas muito mais produtivas. Mais nobre. Exato, mais nobres e mais produtivas para o próprio empresário, porque o empresário, acima de tudo, quer ajuda na análise de caminhos, de como é que poderá otimizar o seu negócio, mais do que uma pessoa que introduza dados na contabilidade, sem dúvida. Obrigado pela participação, Fernando. Vamos passar aqui para o António Gameiro Marques, o Sr. Almirante, que é diretor do Gabinete Nacional de Segurança. Que não usávamos os títulos, Eduardo. Peço imensa desculpa. E o António Gameiro Marques vai-nos falar sobre o domínio da informação. Isso.
Obrigado pelo convite. Aliás, é com gosto que sou que venho cá pela segunda ou terceira vez. E confesso-vos que vos tinha proposto este tema, mas depois daquilo que ouvi do Vítor e depois que saúdo desde há algum tempo onde nos encontramos, não via online como estamos agora a fazer, e o Fernando, eu decidi partilhar um pouco convosco, enquanto representante de uma entidade pública que me parece que tem alguma importância neste processo, o que é que estamos a fazer neste contexto, e depois rematar com algumas ideias um bocadinho mais abstratas, mas oportunas, acho eu. Eu dirijo o Gabinete Nacional de Segurança e o Centro Nacional de Cibersegurança, e o Gabinete, neste processo, tem um papel de supervisor da implementação do regulamento EIDAS, o regulamento 910 de 2014 da União Europeia, que enquadra precisamente aquilo que o Vítor Pinho há bocado disse, que é todo o processo de certificados eletrónicos, que são fundamentais para uma coisa que eu depois vou-vos falar no fim, que é a confiança. Nós, para usarmos o digital, ou temos confiança, e o Fernando dava um exemplo, não é? O Revolut, pela reação aos seus 7,99€, é mais confiável do que o outro banco, pelo menos nessa amostragem. E temos também uma responsabilidade muito interessante na área das plataformas eletrónicas de contratação pública. Porque somos nós, com o INPIC, nós credenciamos-las, damos essa informação ao INPIC, e é o INPIC depois que emite a licença, o licenciamento. E tudo isto é feito precisamente para desmaterializar processos. E ainda no outro dia, na semana passada, se não me traiçoa, numa conferência promovida no âmbito dos 10 anos das plataformas de contratação pública em Portugal, se falava dos mitos que ainda existem nesta área. Por exemplo, pessoas não saberem que quando se assina eletronicamente um documento, um PDF, com certificado qualificado, efetivamente está-se, não é preciso, se ele for contigo, imagina um contrato, não é? Ele tem um contrato e depois tem os anexos. Se eles estiverem todos num documento PDF, basta assinar num sítio e a assinatura valida todo o documento. Mas ainda há esse desconhecimento que nos leva a um ponto que para nós é muito caro e que já foi falado aqui, que é a iliteracia digital. Aliás, dos nossos cidadãos, não é? Não sei se tiveram oportunidade de consultar o recentemente publicado Digital Economy and Society Index 2020. Ele está disponível online e tem um capítulo por país. E Portugal está num não muito honroso 19º lugar na União Europeia. E se olharem para o capítulo português, logo na segunda página fica patente onde é que estamos acima da média europeia, onde é que estamos abaixo da média europeia. Começando pelo positivo, onde é que estamos acima da média europeia? Estamos acima da média europeia na digitalização dos serviços públicos, que podiam ser melhores, certamente, mas eu, durante a minha carreira, já vivi em países que têm produtos per capita muito mais altos do que os nossos, e quando tinha que fazer os impostos, porque lá vivi 3 anos e tinha lá residência, tinha que me deslocar à repartição de finanças lá do Burgo. Portanto, onde é que somos melhores? Somos na digitalização dos serviços públicos e na conectividade. E onde é que estamos francamente abaixo da média? Literacia digital e adesão a serviços digitais dos nossos agentes económicos. Vejam o relatório, ele tem 16 páginas, o capítulo português, e, portanto, lê-se na verdade, rapidamente. E, portanto, o que estamos a fazer na área enquanto entidade supervisora, aquilo que o Vítor, muito bem, na sua história, representou, ou melhor, representou e tipificou, num futuro próximo vai ser ainda mais fácil, porque estamos a trabalhar com a AMA, com a Agência para a Moderação Administrativa, para que dentro de pouco tempo, e posso-vos dizer que é apenas uma questão de natureza burocrática, já não é uma questão de natureza técnica, porque todo o ecossistema tecnológico está validado,
vai ser possível, entre outras coisas, pedir a chave móvel digital usando um dispositivo destes. Com uma app certificada e com toda a cadeia até à emissão da chave móvel digital absolutamente desmaterializada. E, aliás, é isso que vai estar na base de um projeto que é um projeto Simplex e também está na plano de ação para a transição digital, que é o e-residency. Portanto, é permitir que cidadãos que queiram, cidadãos até estrangeiros, mas que queiram fazer negócios em Portugal, que queiram com empresas portuguesas, usem esses mecanismos para se autenticarem nos nossos sistemas e avançar nesse sentido. Saberão também, pelo menos eu sei que um de vocês sabe, mas estou portanto, no Congresso do Stock, saberão muito melhor que eu, mas em janeiro vai começar a faturação eletrónica. Fruto de conversas que ocorreram no princípio deste ano, vai ser possível, em princípio, disponibilizar uma solução que vai ser testada, esperemos, que até novembro, de maneira que em janeiro uma coisa parecida com, portanto, nós no cartão de cidadão, como sabem, já temos um certificado para assinatura, temos um certificado para autenticação. Portanto, algo que vai ser um cartão de uma empresa, a ideia é um bocadinho essa, cartão de uma empresa, um cartão virtual da empresa, onde haverá certificados para as empresas, em nome dos seus CEOs ou CFOs, assinarem digitalmente as faturas, e essas faturas serão em XML, e reporto-me aqui àquilo que o Fernando disse, não é? Cada vez mais a simbiose entre os toques e qualquer dia uma empresa de software e os toques é quase a mesma coisa, não é? Aliás, como sabe melhor que eu, os ERPs nascem na área financeira, não é? Eu, quando fui CIO do Ministério da Defesa, tinha a responsabilidade do SAP da Defesa, que é um SAP só para 15 entidades que têm finanças, recursos humanos, logística, business intelligence e infraestrutura, e, portanto, bem sabia, enfim, não sabia ao detalhe, nem tinha que saber, mas sabia o quão importante aquilo era. Bom, e, portanto, agora, o problema que foi focado, e o Fernando falou nisso, e é um problema que a nós, sobretudo no Centro Nacional de Cibersegurança, nos preocupa, e a mim preocupa-me também como dirigente da administração pública, é que o nosso tecido empresarial, e perdoem-me se eu me atirar para fora de pé, usando aqui uma terminologia naval, tendo pouco a juntar-se para resolver problemas. Ou seja, porque é que cada empresa... há empresas que não têm capacidade financeira para terem ERPs ou outra coisa qualquer e, portanto, contratam serviços nesta área. Mas há empresas cuja dimensão, e sobretudo estando associadas a associações empresariais, porque é que as associações não levam as associações empresariais a fornecer um conjunto de serviços as a service? Por exemplo, na área da cibersegurança, já há empresas da área que vendem Cyber Security Services, serviços do Security Operations Center, serviços... E, portanto, porque é que as empresas não se juntam, continuam a competir para o negócio, não é? Para competir, para ganhar clientes, mas podiam levar as associações empresariais, não é? Contratar esses serviços em bloco, que depois vendiam aos seus associados, naturalmente sendo mais barato. Se calhar para o Fernando não é um negócio tão bom, não é? Porque em vez de vender verticalmente a cada uma das empresas, mas eu acho que até no fim ganhar-se, aliás, há países na União Europeia que já fazem isto. Portanto, eu para terminar, que estou quase, Eduardo, estou quase a chegar aos 8 minutos. Já passou, já quase está a chegar a causa deles. Eu só vos queria, só para terminar, dizer que isto pode-vos parecer um bocadinho utópico ou teórico,
mas eu acabo como comecei, com a questão da confiança. E nós achamos que a confiança é fundamental na recuperação dos negócios e na recuperação económica. E o problema é que a confiança não é uma coisa que o indivíduo compre, não é? Uma empresa não vende confiança. A confiança é uma coisa que é bionívoca. Eu tenho que demonstrar confiança e o outro tem que ganhar do meu lado. E ela assenta em transparência, em segurança e privacidade, em confiabilidade e credibilidade. E estes mecanismos que nós aqui tivemos a falar, e o negócio, quer do Gabinete Nacional de Segurança, quer do Centro Nacional de Cibersegurança, é precisamente o fomentar a transparência, a segurança e a privacidade e a confiabilidade. E eu gostava que cada vez mais todos vós que nos estão a ouvir nos ajudassem a pensar que a questão da segurança e da confiabilidade não é uma chatice, desculpem o termo, não é um aborrecimento que a gente tem que entrar. Não. É algo que tem que estar hoje em dia à cabeça. Porque se cada vez os negócios vão ser feitos mais online, cada vez nós vamos trabalhar mais online, ou a segurança e a privacidade, a confiabilidade e a credibilidade estão logo à partida nas soluções, ou então nós vamos ser extremamente vulneráveis a quem faz da vida fazer mal a quem quer fazer bem. E não dizia mais nada agora. Obrigado. Okay. Obrigado, António. Foi bastante interessante ouvir que, então, o Estado está mesmo a apostar na transformação digital e tem uma quantidade de projetos que vão nesse sentido, alguns que até, possivelmente, a Ordem poderá depois também ter que estar envolvido, nomeadamente com certificados digitais e com... Deixa de ouvir. Está a ouvir? Está a ouvir? Deixei de ouvir, Eduardo. Agora estou. Está a ouvir? Pronto, porque eu estava muito longe do microfone. Foi bastante interessante ouvir o António, para mostrar que o Estado, pronto, está, de facto, na onda da transformação digital. Existe aqui alguns projetos em desenvolvimento que vão ajudar na transição digital, e até foi bastante interessante ouvir a própria sugestão do António relativamente à ideia de se as empresas juntarem e fazer parcerias para chegarem a algumas soluções. No entanto, esta transformação toda digital e para as pessoas terem essa confiança, o António chamou aqui a atenção muito importante, que é aquilo que vem no relatório, que é a literacia digital. Agora, a pergunta que eu faço é, isto tudo, se calhar, se houvesse literacia, poderia haver mais confiança. Como é que a gente pode resolver, então, esta falta, esta falha que este relatório veio denunciar? Olha, essa pergunta é absolutamente crucial e não tem que ser um conjunto de entidades, quer públicas, quer privadas, que têm que contribuir para isso. Nós, sobretudo o Centro Nacional de Cibersegurança, tem investido muito na literacia na área da cibersegurança. Neste momento está a decorrer um cibertema numa outra plataforma, portanto, focada nas questões das redes sociais e na desinformação associada às redes sociais. Nós temos 2 cursos online que são grátis. Se calhar as pessoas não dão valor àquilo que é grátis. Mas posso-vos dizer que os cursos, o primeiro chama-se Cidadão Ciberseguro, tem 3 momentos: cibersegurança em casa, cibersegurança no trabalho, cibersegurança em viagem. Recentemente lançámos um sobre desinformação. É só irem ao site do Centro Nacional de Cibersegurança, picarem no link, inscreverem-se, fazerem o curso com o vosso tempo. E depois, naturalmente, podem, inclusivamente, depois se tiverem mais de 75% de aproveitamento, ter um certificado, e estamos, inclusivamente, a trabalhar para o certificar, para que pessoas
que necessitem de créditos para evoluir na carreira, para aumentar ou adicionar ao seu currículo, o possam ter. Mas estamos também, e trabalhamos muito com o Ministério da Educação, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Encode 2030, que é um programa que, como saberão, tem, de facto, como grande objetivo, ou um dos pilares do Encode 2030, é aumentar precisamente a literacia digital, mas tem que se fazer, e nós temos feito, inclusive, parcerias com o setor privado, no fundo, treinar os treinadores deles, portanto, train the trainer, para eles depois serem eles próprios os pregadores, não é? Os difusores dessa informação. E, portanto, tem que ser um esforço conjunto da sociedade. Agora, eu posso vos dizer é que há alguns empresários do nosso país que antes desta situação achavam que não estavam expostos ao digital, e depois nós perguntávamos, mas os senhores não têm um ponto de vendas onde pagam por multibanco, não estão presentes na internet, ao menos com um site ou no Facebook? Eles diziam que sim, e achavam que não estavam expostos aos problemas do digital. Portanto, a iliteracia por vezes, e em algumas situações, é este nível. Portanto, tem que haver um esforço completo e conjunto. Eu já uma vez me ofereci à senhora bastonária para fazermos uma parceria com a Ordem, porque os toques são pessoas muito aware destes problemas, como dizia o Fernando, e podem ser uma grande ajuda nesta mitigação dos conhecimentos na área do digital que existem na nossa sociedade. É verdade. Uma das formas de resolver a iliteracia digital é, de facto, a formação. E se calhar faz sentido os professores, agora falando um bocadinho mais do mundo do contabilista, se calhar faz sentido começa a fazer sentido incluir nos currículos da formação académica alguns conhecimentos em áreas digitais, como os certificados avançados versus certificados de outro género. Faz sentido começar a adicionar. Claro que isto é tudo o que seja formação a nível académico é uma questão que depois só vai ter resultados um pouco mais longo prazo. No entanto, fica aqui a sugestão do António, que o próprio gabinete tem algumas formações online para que o cidadão consiga ter um pouco mais de conhecimento, o que vem ajudar a colmatar um pouco mais curto prazo. Pronto. Se calhar... Nós estamos a investir em informação online. Estamos a investir em informação online porque queremos aumentar o reach, não é? Queremos chegar a pessoas que estão nas regiões autónomas e que não podem vir cá a Lisboa, que estão em Bragança, que estão em Faro. Vamos para o ano lançar uma formação sobre o regulamento EIDAS, que é complexo, e vamos fazê-lo com a AMA, com o SEGER. Isso foi uma decisão recente. Portanto, agora, como sabe, Eduardo, ensina-se normalmente estas coisas na escola, nas disciplinas de informática. E nós temos que mudar, digamos, o registro e ensinar isto nas disciplinas que disto precisam. Como deu o exemplo, portanto, cadeiras, por exemplo, ligadas às finanças e à contabilidade e à economia, podiam precisamente ter módulos deste tipo, não é? Porque ligavam a causa com o efeito, não é? Era muito mais lógico para um aluno perceber uma coisa neste contexto. Olha, eu acabei de receber aqui mensagem da doutora Bastonária a dizer que gosta imenso da ideia do António Gameiro e que está disponível para colaborar então, de maneira que os contabilistas sejam beneficiados. Contacto para densificar esta colaboração. Diga. Depois vamos estabelecer contacto com a senhora Bastonária, que tem as minhas coordenadas, para densificar mais esta colaboração. Nós temos protocolos que podemos fazer e depois a formação pode lá estar e constar nesses protocolos. Ok, fica o registro então. Obrigado pela possibilidade de haver esta colaboração. Pronto. Agora, vamos aqui falar com o António Belém. O António Belém é owner e CEO da Tetraedro, que nos vai falar um pouco sobre percepção e segurança dos dados. Passo então a palavra. Tem 8 minutos para
para expor. Ok, muito obrigado, Eduardo. Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer à Ordem pelo convite e dar os parabéns também por este ciclo de conferências que me parece muitíssimo interessante, até pelos temas que têm sido abordados. E eu pegaria nas palavras do António Gameiro Marques, que cumprimento desde já, que relativamente à questão da confiança, da confiabilidade e da segurança que as empresas nesta fase têm que conseguir manter e até ganhar. O que se tem verificado neste período de confinamento, em que o teletrabalho se tornou mais generalizado e, portanto, nós, como dizia o Fernando, avançámos em poucos dias ou em poucas semanas, muitos anos no ponto de vista da evolução dos sistemas e dos hábitos de trabalho digital. O que, de um certo ponto de vista, foi muito bom, mas também veio colocar um conjunto de desafios às empresas e aos próprios empregados das empresas. E esses desafios têm a ver precisamente com as garantias de segurança e de confidencialidade dos seus dados e dos dados dos seus colaboradores e dos seus clientes que estão à sua guarda. Isto é particularmente importante para os contabilistas, que todos os dias tratam dados mais ou menos confidenciais, mais ou menos sensíveis, de dezenas, centenas ou milhares de pessoas ou de clientes, consoante as dimensões. De modo que, quando os nossos colaboradores passam a trabalhar em casa, eles levam consigo, normalmente, um computador portátil e levam consigo um conjunto de informação que muitas vezes é sensível, não é? E estamos a falar, por exemplo, de dados pessoais, de planos estratégicos das empresas, dados de clientes, propriedade intelectual, contratos, por aí fora. Bom, nós sabemos também que, e já todos demos por isso de certeza, aumentou exponencialmente o nível de ataques dos cibercriminosos durante este período. E porquê? Porque é fácil perceber que há mais vulnerabilidade e, portanto, as pessoas, tanto fora do ambiente controlado da empresa, acabam por estar mais vulneráveis aos ataques. Mas as causas, de facto, mais frequentes de fugas de informação, muitas vezes nem vêm pelo lado do ciberataque. São simplesmente erros humanos, são processos desadequados da própria empresa ou mesmo empregados insatisfeitos que utilizam inadequadamente a informação ou que se desleixam no uso da informação. De forma que toda esta problemática leva a que a informação das empresas fique altamente exposta. Esta exposição pode ter custos muito elevados se for concretizada e consumada. Não é? Por exemplo, estamos a falar em custos monetários, como multas, no caso de se perderem informação ou de ser divulgada de uma forma inadequada a informação pessoal e o próprio Regulamento de Operação de Dados que entrou em vigor há relativamente pouco tempo, mas que ainda parece não estar muito integrado nos próprios processos das empresas, veio trazer, não é? A perca de confiabilidade da atuação no mercado, que é importantíssima, a perda de clientes, processos judiciais e, no limite, até a insolvência se os ataques forem demasiado graves. Eu diria que resolver este problema faz em 3 passos relativamente simples e que não são assim nem muito complexos nem muito caros de implementar. O primeiro passo será auditar, conhecer o que é que nós temos, que informação é que temos, onde é que ela está guardada, como é que ela é transferida, como é que ela é manuseada, quem é que tem acesso a ela. Esse é o primeiro passo. Sem conhecermos não podemos proteger nada. Não é? Conhecendo, podemos educar as pessoas e o fator humano
como todos sabemos, é o mais importante no meio disto tudo. Se o fator humano falhar, a tecnologia apenas pode dar uma ajuda, mas as pessoas são essenciais. E o terceiro ponto é proteger. E aqui sim a tecnologia pode dar uma ajuda muito grande. Eu diria que existem no mercado soluções tecnológicas que neste âmbito vieram ganhar uma especial relevância. E essas soluções são normalmente denominadas de DLPs, ou Data Loss Protection. São soluções que foram desenhadas para prevenir fugas de informação antes mesmo delas acontecerem. São soluções que ajudam a cumprir obrigações regulamentares, como, por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou a estar mais de acordo com determinado tipo de processos de certificação, por exemplo, ISO 27001, 27002, que são processos de certificação de qualidade a nível da segurança da informação. E, muito importante, evitam erros humanos, ou previnem erros humanos. Muitas vezes pensa-se que basta ter um antivírus. Infelizmente, um bom antivírus é muito importante, é essencial mesmo, mas não chega. O que infelizmente nós vemos em muitos casos é que nem antivírus existe. Então aí a coisa torna-se muitíssimo mais grave. Mas pronto. Mas avançando. Os benefícios de um software deste género vão no sentido de nos permitir ganhar várias coisas. Como eu disse na fase de auditoria, ganhar visibilidade sobre os dados, conhecer, saber onde é que eles estão, quem é que os mexe, quem é que precisa de aceder, detectar e classificar os dados de uma forma inteligente. Ou seja, é possível nós automatizarmos, de certa forma, a classificação dos dados com processos adequados e detectar precocemente incidentes de perda de dados. Prevenir fugas de dados por todos os meios possíveis, e aqui estamos a falar de evitar, por exemplo, que um e-mail seja enviado para os destinatários errados. Já pensaram o que é um contabilista enviar um relatório financeiro com dados confidenciais para o cliente errado? Se esse cliente errado, ainda por cima, for por acaso concorrente do outro, isso pode ser mesmo uma coisa muito grave. Mas essas coisas não são tão raras assim de acontecer. E, portanto, tanto não são raras que provavelmente já todos vós receberam mails que não vos eram destinados, não é? Que foram enviados por engano. E, portanto, são aqueles erros que acontecem, mas que é possível prevenir. Também é possível reduzir custos com os incidentes de perda de dados, porque se nós tomarmos conhecimento, conseguirmos prevenir que eles aconteçam, ou tomarmos conhecimento que eles estão a acontecer no momento em que eles estão a acontecer, podemos atuar muito rapidamente e reduzir muito esses custos. Bem como reduzir ameaças internas também causadas pelos próprios funcionários, que são cerca de 60% das causas de perda de dados a nível global nas empresas. Portanto, ou seja, não se pense que são os hackers que vêm maioritariamente roubar os nossos dados. Isso acontece, mas acontece muito mais serem os próprios empregados das empresas a enviá-los para fora, seja por acidente, seja por engano, seja maliciosamente. Também provavelmente já muitos contabilistas que nos estão a ouvir passaram por casos de colaboradores que saem e que levam a lista de clientes, levam a informação de clientes porque vão para um outro escritório e acham que é uma boa ideia ir tentar aliciar esses clientes para o seu novo empregador ou até para a sua nova empresa, no caso de estarem a formar. E, portanto, tudo isso deve ser evitado porque vai resultar necessariamente numa perda de confiança e vai resultar também numa perca financeira para a empresa. Eu não sei se já me estou a alongar muito, Eduardo, mas... Não está a alongar, mas eu
aproveito para fazer uma pergunta. O António mostrou, e muito bem, um exemplo do que é que um Data Loss Protection Software pode fazer, nomeadamente consegue detectar que se está a enviar um e-mail para o endereço errado. Que mais exemplos de ações que um software destes consegue, de facto, realizar no seu âmbito do seu trabalho? Muito obrigado pela pergunta, Eduardo, essa é bastante pertinente. Este tipo de software permite, para além deste exemplo simples, permite evitar, por exemplo, que a informação seja descarregada para determinados sites na internet, seja transferida, por exemplo, para ferramentas como o OneDrive ou Google Drive ou outras ferramentas de transferência de ficheiros maciças. Pode evitar que a informação seja gravada numa pendrive ou num disco externo de forma insegura, ou pode evitar que ela seja gravada de qualquer modo. Não é? Pode, inclusive, evitar que um ficheiro seja impresso. A única coisa que não consegue evitar é que seja uma fotografia ao ecrã, eu diria, não é? Porque, de resto, ele consegue evitar tudo aquilo que nós quisermos evitar. Desde, tanto como eu disse, o envio por e-mail, o upload para ferramentas na cloud, a cópia para outros dispositivos externos, para um CD, transferência por Bluetooth, por ferramentas de partilha tipo Skype ou Teams ou esta que estamos a usar. Ou seja, nós conseguimos, de facto, através da classificação dos documentos e através da imposição de regras, podemos controlar exatamente o que é que acontece à informação. Para além disso, este controle pode ter vários níveis. Ou seja, eu posso ir desde o simples aviso e avisar o utilizador, atenção, o senhor está a tentar copiar um ficheiro que é classificado como confidencial para um dispositivo que não é seguro, tem a certeza que quer mesmo fazer isso, não é? E, portanto, o sistema permite que isso aconteça, mas avisa, portanto, não impede, até o ponto de impedir mesmo que essa ação seja feita e, inclusive, avisar à administração ou ao gestor do sistema de que houve essa tentativa de cópia, não é? Portanto, diga. É sem dúvida uma das grandes questões para os contabilistas, que é os dados, o facto dos dados irem parar as mãos erradas ou a própria perca dos dados. Pronto, eu já entendi que estes tipos de sistemas, os Data Loss Protection Software, é muito na ótica do utilizador, mas eles funcionam. A minha questão é, eles são um complemento, por exemplo, a um antivírus, não têm uma proteção ativa, por exemplo, relativamente a quem queira violar os dados. É a questão que levanto. São coisas completamente diferentes e perfeitamente complementares. O antivírus o que vai fazer é evitar que o software malicioso infecte o computador e que posteriormente, em função disso, vá permitir que alguém de fora roube informação. Este tipo de software vai uns passos mais à frente, ou seja, ao proteger essa informação, mesmo que, por exemplo, alguém consiga roubar as credenciais de uma pessoa da empresa, só esse alguém externo que roubou as credenciais só vai conseguir aceder à informação que essa pessoa tiver acesso e não a outra, não é? E daí seria importante que, associado a este tipo de soluções, haja uma organização e uma estratificação de funções e de permissões de acesso muito importante e muito bem feita. Porque há um mau hábito, muitas vezes, nas empresas portuguesas, que é o patrão tem que ter acesso a tudo. Isso é o maior erro que pode existir. Nós já tivemos conhecimento de alguns casos onde
situações graves ocorreram precisamente através do patrão, que abriu a porta para que os hackers entrassem. E como tem tudo, não é? Portanto, na maior parte das eu não tenho acesso a tudo na minha empresa, nem quero ter, não é? E só é preciso, as pessoas só têm que ter acesso àquilo que for necessário, efetivamente. E esse é logo o primeiro passo para que as coisas corram bem. Fica então claro então que este tipo de softwares até propriamente até ajudam no trabalho que outros softwares que a gente instala nas máquinas tenham sucesso, nomeadamente complementa o trabalho do bom antivírus, porque se houver mesmo se houver essa breach, né, do sistema de defesa do computador, depois quando o hacker mete lá um bot ou coloca lá outro tipo de software para retirar alguma informação, nós temos uma segunda camada de proteção para os dados. Acho que Exatamente. fica bastante claro que, para além de ajudar o próprio colaborador, ajuda em ataques que possam existir à instituição. Pronto. Querendo avançar, porque já vamos bem avançados no tempo e não foi por nenhuma culpa ou razão específica que deixámos o Gonçalo Oliveira para o fim. Peço muita desculpa de ter que esperar 1h15 minutos. Deixe-me só apresentar novamente. O Gonçalo Marques Oliveira é Executive Committee Member e CIO da Pestana Hotel Group, que nos vai partilhar implicações, oportunidades e desafios potencializados pela tecnologia no setor hoteleiro e no caso do Grupo Pestana, que também, pelo que já me foi dito, já também passou por algumas situações de ataques e hackings informáticos na sua vida profissional e onde, pronto, teve que lidar com essas situações. E com isto, passo a palavra. Obrigado, Eduardo. Deixa-me começar por cumprimentar a senhora bastonária, mas também o Jorge, o Eduardo e aqui os meus colegas de painel, onde tenho o privilégio de também estar com amigos. Um deles, o senhor Almirante, que eu vou dizer que não vou tratar por Almirante, mas apenas por António Gamer Marques. Se o Eduardo me perdoar aqui em público, eu não vou poder falar dessas situações. Vou remeter para os especialistas que já falaram sobre o tema de cibersegurança e bem. É uma preocupação que eu partilho muito e hoje, excepcionalmente, vou pedir desculpa a todas as pessoas que nos estão a assistir, porque vou fugir do tema, não porque ele não seja muito importante, mas para vos dar uma perspectiva complementar. Porque o tema é fascinante, não é? A pandemia e o Covid-19 trouxe, de facto, sobre a tecnologia uma exigência. E eu tenho ouvido muitas coisas, e, portanto, vou falar aquilo de forma um bocadinho aberta e livre convosco. Parte daquilo que eu vou dizer não reflete a opinião do meu empregador. Não porque não possa ter a mesma opinião, mas apenas porque não é um tema que é discutido. E depois gostava de partilhar algumas das coisas que estamos a fazer no Grupo Pestana e nos hotéis, até pela relevância que o setor tem no país. À semelhança do que já foi dito há bocadinho pelo Fernando, o setor hoteleiro tem empresas grandes, como a minha, mas também tem muitos restaurantes e muitos tuk-tuks e todos esses fazem parte do setor e todos esses estão a experimentar os efeitos da pandemia e todos esses a enfrentar também como reinventar-se no contexto do negócio em questão. Deixem-me começar por fazer algumas informações um bocadinho fortes. A primeira, eu gostava de fugir da expressão que é um novo normal. Eu acho que a expressão que é um novo normal é uma camada de superfície. Se nós descermos um nível, não é preciso descer mais, mas se descermos um nível, vamos verificar que houve, por um lado, uma aceleração de tendências e, francamente, as ferramentas de colaboração, esta que nós estamos a usar, já existiam e já eram usadas e já eram bem usadas. O que nós tivemos foi uma adoção rápida de algumas delas, mais rápida do que estava a verificar, e para algumas pessoas que nunca as tinham usado, parecem novas. Mas elas já existiam. Portanto, do ponto de vista tecnológico, o que nós tivemos foi uma aceleração forte de algumas tendências. Essas tendências têm um aspecto valioso na colaboração, o e-commerce, já foi dito aqui, mas também tem o seu aspecto mais complicado na fraude e no cibercrime, onde aí os oradores anteriores explicaram muito bem. E provavelmente vamos assistir a seguir este movimento de adoção
o típico movimento também de reflexão sobre como é que elas foram adotadas. Portanto, eu vou ter algum cuidado em especular se vamos agora todos fazer teletrabalho porque estamos todos confortáveis em utilizar as ferramentas da Microsoft, ou Zoom, ou da Cisco e por aí dentro. Essa reflexão, esse momento de reflexão, nós já estamos a experimentar. E agora vou trazer um exemplo, só para ser ilustrativo. Claro que a utilização de algumas destas ferramentas de colaboração melhorou muito a pontualidade portuguesa. Estamos todos a horas para começar as calls. Mas também teve um outro efeito. De repente, porque havia muita gente que nunca tinha utilizado, passou a usar apenas isto. Eu deixei de receber tantas chamadas telefónicas. Eu disse, mas agora já não há telefone. Agora já não consigo resolver nada em 1 ou 2 minutos pelo telefone. Tenho que fazer uma vídeo. Portanto, este momento de reflexão ainda está a acontecer. Ainda não aconteceu. Houve um momento muito rápido de seleção das tendências e há essa adoção e agora haverá, na minha opinião, um momento de reflexão. Nós já estamos a experimentar isto no Grupo Estana e por isso é que estou a usar este exemplo. Há um segundo tema que está relacionado, de facto, com se há novos patamares tecnológicos e se a pandemia está a provocar novos patamares tecnológicos. Já foi dito aqui nesta call se há paradigmas novos e aquilo que eu experimento, e aí tenho uma opinião um pouco diferente daquela que foi transmitida inicialmente pelo Vítor, que é muito interessante e é de quem está na trincheira e, portanto, não quero de todo desvalorizar com as palavras que vou dizer a seguir, mas que é a pandemia está a forçar uma revisão de regras, regulamentos, de legislação para permitir fazer a adoção de algumas tecnologias que não estavam a ser adotadas, para não confundir com o ponto anterior, que não estavam a ser adotadas, e a imagem mais feliz que eu poderia dar é a economia de papel do século XIX para a economia digital do século XXI. O exemplo que já foi dado das assinaturas é paradigmático, de facto, para nós. Mas aí, de facto, a tecnologia já existe. Ora, nós estamos a observar já algumas outras tecnologias que, apesar de existirem, não estavam a ter adoção de todo, e a combinação da legislação com a tecnologia é que vai permitir fazer o seu enablement. Aí eu acho que vamos ter novidades mais giras do que estarmos todos a fazer uma vídeo numa reunião, francamente. Acho que essa é interessante, é curiosa, é estimulante, mas há coisas bastante mais importantes do ponto de vista económico que nós vamos experimentar nessa alteração de alguns paradigmas regulamentares com a tecnologia. Tenho uma preocupação, o António Camargo Marques já ilustrou muito bem, e essa preocupação está relacionada com o quê? A alteração de regras, e não queria confundir isto com desregulamentação, mas a alteração de regras também promove, no início, o aproveitamento destas novas regras. Seja o aproveitamento bom, seja o aproveitamento mais suspeitoso de alguém que quando ainda não tivemos a oportunidade de desafinar completamente. Terceiro tema. Há coisas que vão ficar iguais. E agora deixem-me puxar o meu grupo. Nós já abrimos um conjunto de hotéis. Aliás, convido todos os contabilistas que nos estão a ouvir a experimentar os hotéis Pestana e a ter confiança na utilização dos hotéis. Mas nós já abrimos alguns hotéis e aquilo que estamos a verificar no momento atual dos hóspedes que já temos é que não querem tecnologia. Nós preparámos apps, fizemos informação antes e depois, e-mails, sistemas de self-check-in, que é para evitar tocar em coisas. Enfim, podia continuar a descrever-vos aquilo que tem um tema de segurança sanitária, sem dúvida, e depois o que querem é o contacto entre pessoas. Sentem falta disso, valorizam isso. E nós estamos a ter, mesmo com menus digitais e tudo isso, e estamos isso a funcionar e bem, o que as pessoas querem é falar umas com as outras. É sentir que voltam a ter a ligação. Portanto, este último aspecto é algo que eu não gostaria de subestimar. Nós vamos ter em simultâneo, na minha opinião, estes três fenómenos a acontecer. E a necessidade de verificar, até porque, do lado tecnológico, vamos poder melhorar muito níveis de serviço. O Vítor há bocadinho ilustrava com isso. As evoluções que se podem esperar podem ser muito interessantes desse ponto de vista, na melhoria de níveis de serviço. Mas vamos também ter a importância de melhorar aquilo que são privilegiar aquilo que são as relações interpessoais e de formar com a tecnologia aquilo que são relações interpessoais. Deixem-me terminar, até para não alongar demasiado aqui na exposição, só para valorizar muito, e se eu pudesse, para mim é a palavra-chave.
desta intervenção que foi feita pelo António Gamar Marques e que eu pessoalmente partilho muito. Os sistemas de confiança. A pandemia está, na minha opinião, e isso tem um impacto tecnológico fortíssimo, está a obrigar-nos a revisitar os nossos sistemas de confiança. E sendo um toque uma das entidades em que o empresário tem confiança, não é? Tem que ter confiança, o revisitar dos nossos sistemas de confiança é talvez aquilo que é mais relevante. Eu no setor hoteleiro podia elaborar um bocadinho sobre isso, mas no interesse de tempo deixem-me parar por aqui e deixar esta palavra, reforçar esta palavra que já foi dita há bocadinho, confiança. Ok, obrigado, Gonçalo. De facto, ouvindo o Gonçalo, a gente fica aqui a pensar no caso do exemplo das pessoas que vão para o hotel, não é? Se calhar a reação que têm face à tecnologia no seu momento de lazer é um bocado de se retraírem. Se calhar está em linha com o que o Gonçalo está a dizer, que é, as pessoas estão forçosamente a adotar a tecnologia para os seus comportamentos sociais. Quando chega ao momento de lazer, chega um momento em que dizem, não, já chega, eu quero voltar aqui ao contacto mais pessoal novamente, não quero que seja tanta tecnologia. Se calhar isto diz que o que aconteceu era, nós antigamente usávamos muito pouco estas ferramentas tecnológicas para socializar e para interagir uns com os outros. De repente, por causa de este momento de pandemia, fomos forçadamente obrigados a adotá-las num dia posterior em que se começa a dissipar as consequências gravosas da pandemia. Poderemos então chegar aqui a uma situação de meio termo, não é? Acho que não sei se voltaremos para o antigamente, para aquele paradigma de que o trabalhador só produz, no caso, ser serviços, né? Porque há situações que não há volta a dar, como algumas posições no setor hoteleiro e na produção fabril, em que, mas nas restantes, em que pensava-se que o trabalhador só está, de facto, em produzir quando está no local de trabalho. E hoje já se percebeu que os níveis de produtividade em muitas das empresas de serviço até aumentou trabalhando a partir de casa. Pronto, isso depois tem consequências que depois poderão ser analisadas, mas claro que depois já é preciso chegar aqui a um ponto de equilíbrio, não é? Como tudo, agora passámos de um ponto para o outro. Este paradigma veio de facto a alterar aqui esta nova realidade, veio alterar o paradigma. As pessoas que já tiveram um contacto no exterior, eu falo por mim, eu trabalhei alguns anos no estrangeiro e a questão do teletrabalho era uma questão que existia. Nós tínhamos o trabalho, era misto, era uma situação mista. Havia dias que íamos de facto ao local de trabalho e a regra até era mais vezes ao local de trabalho, mas havia dias em que, por alguma situação laboral, às vezes até era mais laboral, que era, não vou ficar em casa confinado, mas no bom sentido, a produzir, muitas vezes, documentação ou alguma reflexão e algum trabalho que é necessário para fazer isoladamente, sem ter interrupção dos colegas, que muitas vezes é positiva, não vou dizer que não é positiva. Eu penso que... Vou citar um aspecto só porque é só para reflexão, atenção, não sou antropólogo, nem no grupo está, nem não conseguimos fazer o aprendizado do que é que está a passar. Portanto, não tenho a pretensão de, neste tema, estar a ensinar. Mas aquilo que nós temos visto é que as pessoas não são coerentes. Isto, para quem é de psicologia, se calhar é uma evidência, não é? Portanto, dizer, sim, a gente sabe isso, não? Mas não são coerentes, em particular, na utilização de tecnologia. Nos ambientes têm comportamentos muito seguros, depois noutros ambientes não têm. Nos ambientes querem trabalhar com muita tecnologia, noutros depois já não querem. Misturam tecnologias de uma forma arbitrária. Portanto, aquelas pessoas dizem, só usa o WhatsApp. Não, usa o WhatsApp, usa o que for, conforme lhe dá jeito. Há pessoas que dizem, não, eu não preciso de tecnologia nenhuma, e depois nós vamos tentar, e de facto está a usar, não é? E usa bastante. O tema não é geracional, isso já deu para perceber. E, portanto, essa incoerência do ser humano, que também é um ponto de falha do ponto de vista de segurança de dados, mas essa incoerência do ser humano é natural. Devemos abraçá-la, ou seja, não faz mal, é mesmo assim. E devemos respeitá-la. E quando há bocadinho, logo no início, se dizia a importância do cliente e de como responder ao cliente e aquilo que nós estamos a ver a ter nos temas de e-commerce, tem a ver com isso. Mais do que eu dizer ao cliente, use este canal digital porque é muito bom,
ou faz o preenchimento dos teus impostos desta forma porque é muito bom, ou há um outro lado também que é o que é que eu gosto de fazer, como é que eu gosto de fazer. E isso até muda, que é uma chatice. Porque eu às vezes gosto de marcar as minhas férias usando o site Pestana e outras vezes gosto de marcar as minhas férias ligando para o call center Pestana. E outras vezes gosto de aparecer no hotel. E tudo isso tem que ser respeitado. Temos que ser capazes de respeitar sem perder alguns dos seus condutores à volta da informação do cliente. E, portanto, desse ponto de vista, as tecnologias têm, de facto, a maturidade, ou já apresentam a maturidade para conseguir acompanhar isto e aprender quais é que são os nossos comportamentos para ajudar a facilitar ou intermediar essa relação de comportamentos que nós estamos a assumir. Não sendo psicólogo, o ser humano gosta de opções e as tecnologias vêm adicionar mais opções ao cardápio, vamos chamar assim. Nós estamos a chegar aos 90 minutos, mas eu antes de agradeço a sua exposição, Gonçalo. No entanto, acho que temos aqui mais 1 minuto ou 2 e não gostaria de terminar antes de, se calhar, lançar aqui uma última pergunta final para o quadro inteiro, que é, pronto, eu sendo que a nossa audiência é muito orientada, obviamente, aos contabilistas, vendo aqui esta nova realidade em que estamos todos a viver, que novas tecnologias e que novos sistemas de informação podem os contabilistas usarem para poderem beneficiar o seu trabalho e poderem ainda ser ainda mais produtivos. Eu lanço aqui esta pergunta a quem tiver interesse em dar uma palavra. Eu estou a ver ali o Vítor a mexer, se calhar vou dar ali um bocado a palavra ao Vítor se importarem, não ficando o foco só nele. Quem quiser também falar um pouco, esteja depois à vontade para dar a sua opinião. Eu acho que o importante acaba por não ser de facto a tecnologia. Portanto, eu estava a ouvir o Gonçalo, foi o único de nós que no discurso insistentemente falava na experiência do cliente. Eu lembrava aqui o Charles Revlon, dizia que na fábrica fazia cosméticos, mas nas lojas o que ele vendia era esperança. Não é? Esperança de que as pessoas iam ficar jovens e bonitas para sempre. Nós usamos muitos serviços, nós nós ligados à tecnologia deixamos de desenvolver produtos para desenvolver serviços. Hoje, software as a service é o termo que está no hype. Não é? Nós o que queremos é proporcionar boas experiências. Nós, os serviços, vamos utilizá-los e cada vez mais os sistemas dialogam entre eles através de serviços, mas como a minha história inicial, portanto, nós queremos boas experiências quando interagimos com um serviço do governo, quando temos que reportar informação à autoridade tributária, quando temos que contabilizar documentos e queremos ter uma boa experiência nesse processo. Portanto, não queremos andar a fazer digitação manual de dados, portanto, são coisas do passado e a tecnologia que existe hoje, não é? Está ao nosso dispor, nós podemos utilizá-la, mas utilizá-la para construir estas boas experiências. Portanto, eu acho que em termos de conclusão, nós queremos experiências, queremos confiar nos serviços, a confiança de facto muito importante, foi aqui muito falado. Queremos sentir que os serviços que nos estão a ser providenciados são seguros e os problemas vão existir. Algum momento vamos ter um problema com esse serviço, mas o que queremos é ter confiança suficiente que esse problema vai ser resolvido, portanto vamos ter alguém do outro lado que nos vai solucionar a situação e que isso acontece mesmo, portanto, remotamente, não é? Porque quando temos a pessoa à nossa frente é mais fácil falar com ela e dizer resolve-me isto. A interação pessoal é insubstituível, mas através dos serviços remotos nós temos também que o desafio é grande, mas providenciar estas boas experiências e esta confiança. Ok, obrigado. O Fernando acho que quer adicionar. A Fernando tem que ligar o som. Isto com som funciona muito melhor. É um facto. Deixa-nos partilhar convosco para fechar uma história que tem a ver com a origem do nosso nome, Sendis.
Nós, quando fomos para criar uma marca, que faz parte do processo de criar uma empresa, que há bocadinho o Vítor experienciava e nos explicava, o abrir uma empresa, no nosso caso em particular, há uma altura que tivemos que criar uma marca. E é aí que surge o Sendis. O Sendis não é mais que a fusão. Nós fizemos um inquérito a 600 dos nossos clientes a perguntar qual era o nosso ponto mais forte. O que é que os clientes se identificavam como o nosso ponto mais forte? E 74% dos clientes identificaram a disponibilidade, o estar sempre disponíveis, como o nosso ponto mais forte na interação com os clientes. Sendis não é mais que a fusão destas duas palavras, sempre disponíveis, sempre que o Y é meramente para tratamento gráfico. É isto que nós vendemos. O que nós vendemos é confiança, é a tal proximidade entre o escritório de contabilidade, nós temos centenas deles, uns muito grandes, porque é completamente diferente de trabalhar com um escritório de contabilidade que tem 100 contabilistas a trabalhar com um escritório de contabilidade que tem um contabilista. Portanto, os dois são dois escritórios de contabilidade, mas são duas realidades completamente diferentes. E às vezes a gente tem uma tendência para empacotar tudo na mesma coisa, quando não é a mesma coisa. Mas há, não sei, 2.500, 2.600 softwares licenciados na autoridade tributária a prestar o tipo de serviços que nós estamos aqui a falar. A forma de nós nos distinguirmos uns dos outros é pela qualidade do serviço. É aquilo que o Vítor falava há bocadinho. Os softwares hoje em dia, a distinção que há de um para o outro, o que eu vou dizer é um pouco anticomercial, mas são todos bons ou são todos maus. Não é o software per si que faz a diferença. O que faz a diferença é a qualidade da assistência que dá, e vou fechar só com uma frase. Eu tive um chefe que infelizmente já não está connosco, que me ensinou uma coisa que me ficou como lição de vida para sempre. Um mau sistema, uma má assistência, é uma solução que é capaz de funcionar. O melhor sistema do mundo, com uma má assistência, nunca vai trabalhar. E, portanto, quando nós nos perguntamos o que é que vendemos, é esta confiança e esta disponibilidade que temos de ter para os nossos clientes. Ok, obrigado, Fernando. Bastante interessante essas últimas palavras, sem dúvida. Fica aqui o registro para todos que fazem desenvolvimento de software e que, acima de tudo, têm garantido depois um bom apoio ao seu utilizador. Nós já passámos os 90 minutos. Eu acho que está na altura de fazermos aqui as despedidas. Eu quero agradecer aqui ao painel por terem aceito aqui o convite da ordem, e depois fica aqui também o registro que, de facto, a pandemia veio trazer aqui uma mudança de paradigma, em que fomos todos forçados a ir muito para o mundo tecnológico, e que, sem dúvida, muito possivelmente algumas dessas características no mundo pós-Covid irão se manter, sendo que depois vai-se chegar aqui, muito possivelmente, a um ponto de equilíbrio entre o que era a antiga realidade e esta nova realidade, e chega-se aqui a um ponto de equilíbrio de maneira que as empresas e as entidades sejam ainda mais produtivas, e também que com esta aprendizagem, lembrando aqui as palavras do António Gameiro, também que não seja só pela formação, mas também para esta experiência toda que estamos a ter, as pessoas ganhem um pouco de literacia a nível digital, e que através do que está a ser pela aprendizagem, e que depois esses conhecimentos fiquem e apliquem no mundo pós-Covid. Bem, eu termino aqui a sessão. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. Obrigado, até uma próxima. Obrigado. Obrigado, até à próxima.